Olá, eu sou o professor Rondinelli Melo e vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre regra de 3 simples. Então aqui é o material que nós tínhamos antes. Nós falamos primeiramente na aula 1 o que são grandezas, certo? Só relembrando, tudo aquilo que pode ser contado, tudo aquilo que pode ser medido é considerado como sendo uma grandeza, sendo que elas são divididas em grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. As grandezas diretamente proporcionais são aquelas que quando aumentam uma, a outra também tem que aumentar na mesma proporção. E se ela diminuir na mesma proporção, a outra também tem que diminuir na mesma proporção. Já as grandezas inversamente proporcionais são aquelas que aumentando uma, a outra diminui na mesma proporção. Ou diminuindo uma, a outra também aumenta na mesma proporção. O que quer dizer essa proporção? Se for diretamente proporcionais, duplicando uma, a outra tem que duplicar. Triplicando uma, a outra tem que triplicar. A outra diminuindo 2 vezes menos, a outra tem que diminuir 2 vezes menos. Inversamente proporcionais, se uma aumentar 3 vezes mais, a outra diminui 3 vezes menos. Se uma diminui 2 vezes menos, a outra aumenta 2 vezes mais. Isso são grandezas proporcionais, certo? Então isso são a proporcionalidade. Quando a proporcionalidade duplicando uma, a outra vai duplicar se for diretamente, ou a outra vai cair pela metade se for inversamente. Vamos ver isso na prática. Falamos sobre a aula 2, a aula 3. Vamos dar uma olhada agora nessa aula 4. Nós temos 3 exercícios aqui que nós iremos fazer, certo? Eu vou fechar isso aqui por enquanto, tá? Vou diminuir e vamos para a prática. Eu tenho aqui a primeira questão, falando sobre grandezas diretamente proporcionais. O que é que você vai fazer para resolver uma grandeza diretamente proporcional? Primeiramente, leia com atenção o enunciado. E você vai colocar os dados, você vai colocar as grandezas. Essas grandezas aqui eu coloquei, você pode colocar aquela que você achar mais necessário. Por estar falando a respeito de litros e a respeito de área de uma parede, então eu coloquei litros e área, mas você pode escolher uma outra coisa. Por exemplo, colocar aqui tinta, quantidade de tinta, e aqui tamanho da parede. Então eu achei necessário colocar litro e área. Então fica a seu critério. Isso aqui não vai ser o ponto essencial. O ponto essencial vai ser isso aqui e o raciocínio da questão. Então, por exemplo, um pintor utilizou 18 litros de tinta para pintar 60 metros quadrados de parede. Então vou colocar aqui, 18 litros de tinta para pintar 60 metros quadrados de parede. Quantos litros de tinta? Então quero saber aqui, quantos litros de tinta, vou chamar de X, aqui litros de tinta, serão necessários para pintar 450 metros quadrados da parede, ou seja, nas mesmas condições. Então, repetindo, 60 metros quadrados de parede, eu preciso de 18 litros de tintas. 450 metros quadrados de parede, eu preciso quantos litros de tinta? A primeira coisa que você deve fazer é sempre colocar uma setinha voltada para baixo ao lado da grandeza que você não conhece. Então, vou pegar, por exemplo, aqui a setinha, vou colocar aqui, ao lado da grandeza que você não conhece, sempre voltado para baixo. Ah, mas eu vi alguns livros que ele coloca voltado para cima, não tem problema nenhum. Comece sempre voltado para baixo. Faça o que eu estou falando e você vai se dar bem. Então, olha, então eu peguei a setinha, coloquei aqui. Você vai analisar as grandezas que você conhece e ver o resultado da grandeza desconhecida. Por que ele é chamado de regra de 3? Porque eu conheço 3 elementos e quero achar o quarto. Regra de 3, porque eu conheço 3 elementos e quero achar o quarto. Então, vamos analisar. Se 60 metros quadrados
de parede são necessários 18 litros de tintas, então com 150 metros quadrados de parede, eu vou precisar de mais de 18 ou menos de 18 litros de tinta. O que é que você acha? Mais de 18, não é verdade? Quanto maior a quantidade da área da parede, maior a quantidade de litros de tintas que eu terei que usar. Então verifica que a quantidade da área aumentou e a quantidade de litros também aumentou. Então lembra, se duas grandezas, uma aumenta e a outra também aumenta, é porque elas são grandezas diretamente proporcionais. Toda vez que elas serem grandezas diretamente proporcionais, as setinhas têm que estar no mesmo sentido. No mesmo sentido. Por que no mesmo sentido? Porque elas vão dizer que elas são diretamente proporcionais. Então, como é que eu vou achar esse resultado? Então, eu quero achar o valor de x. Então, eu multiplico. Vou multiplicar aqui, deixa só fazer para você entender melhor. Aqui eu vou pegar uma formazinha aqui. Eu vou multiplicar esses dois valores aqui. E também eu vou multiplicar esses dois valores em forma de x aqui, ó. Tá? Vou multiplicar dessa forma. 18, toda vez que for diretamente proporcionais, você vai multiplicar diretamente. Você multiplica esses dois conhecidos e esse que está multiplicando com x, ele vai ser dividido. Esses dois conhecidos vão ser multiplicados entre si e esse que está multiplicando pelo x, ele vai dividir esses dois resultados. Certo? É dessa maneira que você vai fazer sempre. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui e vou multiplicar 18. Multiplicar 18 vezes, esse é o sinal da multiplicação quando nós trabalhamos com Excel. 18 vezes 450, você pode fazer aí normalmente. E depois eu vou dividir por 60, certo? Então verifica, eu vou multiplicar os termos conhecidos 18 por 450 e depois vou dividir esse outro termo que está sendo multiplicado por x, eu vou dividir pelo resultado. Então 18 vezes 450 dividido por 60. Então quanto é que vai dar isso? 135 metros quadrados. Claro, 135 metros quadrados não, 135 litros. Ah, então aqui tem que ser litros, que nós estamos trabalhando aqui com litros. Então eu vou precisar de 135 litros para pintar toda essa parede. Então verifica o seguinte, eu tenho primeiramente, eu tenho que achar um valor maior que 18, porque se eu não achar, está errado, uma vez que eu estou trabalhando com grandezas diretamente proporcionais. Então aumenta um, como aumentou esse aqui primeiro, o outro também aumentou. Então eu tenho que achar um valor maior. Repetindo, estou multiplicando 18 vezes 450 e esse valor que está sendo multiplicado pelo x, eu estou dividindo pelo resultado. 18 vezes 450 dividido por 60. Então, qual é o resultado? 135 litros. Agora a questão de número 2. Vamos lá, esse procedimento é o mesmo. Então, eu tenho aqui, ó. Para fazer o bolo de aniversário, utilizamos 300 gramas de chocolate. No entanto, faremos 5 bolos. Qual a quantidade de chocolate que necessitaremos? Então, primeiramente, um bolo, você vai precisar de 300 gramas de chocolate, de acordo com o que o problema está dizendo. Eu coloquei aqui as grandezas, ó, chocolate e bolos. Então, um bolo, eu preciso de 300 gramas de chocolate. Se eu quiser fazer 5 bolos, eu preciso quantas gramas de chocolate? É o que nós vamos aprender a fazer. Então, como eu falei, pega a setinha voltada para baixo, coloca ao lado da grandeza, sempre onde está a grandeza desconhecida, aqui. Então vamos raciocinar. Se um bolo ele leva 300 gramas de chocolate, 5 bolos vão levar mais de 300 gramas ou menos de 300 gramas? O que é que você acha? Se para um bolo eu preciso de 300 gramas, para 5 bolos vou precisar mais de 300 gramas ou menos de 300 gramas? Claro,
mais de 300 gramas. Então verifica que quando este primeiro aqui aumentou, esse outro também aumentou. Vai aumentar, claro. Senão vai estar errado. Então, como os dois aumentaram, grandezas diretamente proporcionais. Lembra? Aumentando uma, a outra aumenta diretamente. Diminuindo essa, a outra também vai diminuir. Se em vez de 5 bolos quero fazer menos, a quantidade de chocolate também tem que ser menos, claro. Isso são grandezas diretamente proporcionais. E por ser grandezas diretamente proporcionais, o que é que eu faço? Eu multiplico em forma de x. Ó. Esse. Depois eu vou multiplicar esse aqui por esse. Ó. Tá? Então vou multiplicar. Então olha o que vai acontecer. As grandezas que eu conheço, vou multiplicar. 5 vezes 300, vou colocar aqui, ó. 5 vezes 300, depois dividido por 1. No caso, aí 1. Então vai dar... Aqui falta colocar igualdade, vai dar 1.500 gramas. 1.500 gramas, na realidade, é como se fosse 1,5 kg. Ou seja, é o mesmo que fosse 1,5 kg. Então a resposta ela pode vir como sendo... Deixa eu aumentar aqui. Ela pode vir como sendo 1.500 gramas ou 1,5 kg, certo? Então, relembrando, um bolo eu preciso de 300 gramas de chocolate. 5 bolos eu vou precisar de mais. Então, as grandezas são diretamente proporcionais às setas no mesmo sentido. Então, vou multiplicar 300 vezes 5 e dividir pelo outro que está multiplicando o x, que no caso é 1. Tá. 5 vezes 300, 1.500 dividido por 1 vai dar 1.500 gramas, que corresponde a 1,5 kg. Então eu posso dar duas respostas. Eu posso dar essa como resposta, né? Vou colocar aqui para você. Ou posso ter essa aqui também como resposta. Vou até marcar aqui para você, ó, como resposta, certo? Então é a mesma coisa. Vamos para a terceira questão também falando sobre grandezas diretamente proporcionais. Então aqui nós temos novamente, ó, uma empresa transportadora tem 180 encomendas para ser entregue em vários endereços da cidade. Observando que foram entregues 30 delas em 2 horas e 15 minutos, se for mantida essa medida de tempo gasto para entregar todas as encomendas, todas, 180, serão necessários exatamente... Então verifica o seguinte, o que é que o problema está dizendo? Eu coloco as grandezas encomendas aqui e a área que vai ser entregue, ou então o tempo, seria melhor aqui colocar tempo, né? Mas não tem problema nenhum, mas eu vou colocar tempo para ficar melhor aqui como tempo. Certo? Desde que você entenda, você pode colocar a área, eu coloquei a área como a área de entrega, mas pode colocar como tempo, que nós estamos trabalhando aqui tempo. Mas o raciocínio lógico tem que ser aqui, ó. Então, 30 encomendas, elas vão ser entregues em um tempo de 2 horas e 15 minutos. 180 encomendas vão ser entregues em mais de 2 horas ou menos de 2 horas. Então, antes de você fazer esse raciocínio, lembrando, a seta sempre ao lado da grandeza que tem um termo desconhecido. Então, vou colocar aqui, ó. Aqui no tempo, a grandeza que tem um termo desconhecido. Então, raciocinando. 30 encomendas são entregues num tempo de 2 horas e 15 minutos. 180 encomendas vão ser entregues em um tempo de mais de 2 horas e 15 minutos ou menos de 2 horas e 15 minutos. O que é que você acha? Quanto maior a quantidade de encomenda, maior o tempo que se leva para entregar. Então, este aumentou, esse também tem que aumentar. Então, as duas grandezas são grandezas diretamente proporcionais. Então, as setas têm que estar no mesmo sentido. Certo? Agora, outro detalhe. Antes de resolver, antes de multiplicar isso aqui, é melhor transformar isso aqui tudo para minutos. E como é que eu transformo hora em minutos? Eu pego essas 2 horas, né? 2 horas, e vou fazer, ó, 2 vezes, 1 hora tem quantos minutos? 60. Então, 2 horas tem 2 vezes 60, 120 minutos. Então, agora eu tenho, ó,
aqui 2 horas e 15 minutos. Falta mais o 15, então eu tenho 120 apenas com 2 horas, mais os 15 minutos, então eu vou ter 120 mais 15. Então eu vou ter no total 135 minutos. Então eu vou pegar essas grandezas aqui e vou colocar para cá. Aqui encomendas. E aqui encomendas, está errado. Então 120 minutos não, aqui é 135 minutos. Nós fizemos a transformação porque vai ficar melhor para se trabalhar. Então peguei essas 2 horas e 15 minutos. 2 horas corresponde a 120 minutos, com mais 15 minutos, 135 minutos. Então 2 horas e 15 minutos corresponde a 135 minutos. Então esse mesmo raciocínio você só faz colocar para cá. Tá? Então eu vou colocar para cá. Então vamos agora raciocinar. Lembrando que eu vou multiplicar na forma de cruz. Então, ou na forma de x, como você achar melhor. Então, primeiramente, vou multiplicar 180 vezes 135, né? Multiplicar os valores que conhecido, e aquele valor que está multiplicando o x, eu vou dividir por esse resultado. Então, vou lá. Vou igual 180 vezes 135, aí depois eu vou dividir por 30. Então, vai dar 810 o quê? Aqui 810 minutos. Tá? 810 minutos. Então, 810 minutos. Eu posso ainda fazer um pouquinho mais. Eu posso pegar esses 810 e dividir, são minutos. Então eu vou transformar em hora. Como é que eu faço para transformar minuto para hora? Como uma hora tem 60 minutos, então para transformar minuto para hora, eu vou dividir por 60. 810 minutos está correto a resposta. Porém, pode ser que venha em horas a resposta. E como é que eu transformo minutos em hora? Como, voltando a repetir, como uma hora tem 60 minutos, então eu vou dividir 810 minutos por 60. Então, quando eu dividir, eu vou ter 13 horas e meia. Então, vou colocar aqui, ó, 13 horas e meia. Ou ainda 13 horas e 30 minutos. Posso colocar aqui, caso você queira. Posso colocar também aqui a resposta como sendo 13 horas e 30 minutos. É a mesma coisa. Então, pode vir nessa situação, pode vir nessa, ou pode vir essa a resposta. Tanto faz, o procedimento é o mesmo, certo? Então, isso aqui é regra de 3 simples, diretamente proporcional. Para não ficar muito longa essa aula, na próxima aula nós vamos trabalhar com regra de 3 simples inversamente proporcional. Tá? Nós vamos trabalhar com grandezas inversamente proporcionais. Então, te espero na próxima aula.